No silêncio do exílio, o rei está oculto, mas governa tudo. Hamelech, Hamelech. Mesmo quando não vejo teu nome, tu estás na história, estás no trono, estás na dor. No palácio da Pérsia o decreto se levantou, mas o céu já tinha escrito que a luz não se apagou. Hamelech, Hamelech. Ele está oculto, mas vive. Hamelech, Hamelech. Dentro do céter respira. Rosa entre espinhos, desceu ao palácio da escuridão. 661, segredo escondido, Aleph brilhando na ocultação. Shirina Chora no exílio, mas não abandona o seu povo. No silêncio do banquete, o milagre nasce de novo. Quando tudo parece perdido, Shaddai diz basta. Quando o decreto é selado, o céu já escreveu a reversão. Mordecai se levanta, 314, nome guardião. Limite imposto ao caos, vitória contra Amaleque, escuridão. A clipa cai como Vasti, a casca se rompe no chão, e a rosa floresce em fogo, trazendo redenção. Hamelech, Hamelech. Saregama Padanissa. Hamelech, Hamelech. Mesmo oculto ele reina. Hamelech, Hamelech. Nida pa Magaressa. Na história secreta governa. Esther, rosa divina floresceu. Shaddai, Shaddai, ao decreto ele disse Basta. No exílio ele está, no silêncio ele fala, na Megilá ele escreve Hamelech, Hamelech. Amém. המלך נסתה הגלות, No silêncio conheci, אבל הוא משה בקול. no silêncio conheci. גם כשאני לא רואה את שמשה, אתה נמצא בהיסטוריה. אתה בכיסא, בארמון פרש, הגזירה קמה, אבל השמיים כבר כתבו שהאור לא כבה. שהאור לא כבה. הוא נסתר באושי. Dentro Shassater Hachadnozen, Esther Shoshana Bihashochin, Yardale Armon Hachoshesh, Shatsot Kamun, Aleph Zorak Bastara. ששינה משה בגלות, ודם לא ודמה, בשתיקשר המשתה תהנס, נולד מצ'דש. כשהכל נראה אבוד, שדי אומר די. כשהגזירה נשתמה, השמיים כבר כתבו ההיפוש. מרדכי קם, קלו שהדר בשבע שומר בולעתו. הוא ניצש עולם עמלקי בהחושך. הקליפה נופלת כמו ושתי, הקליפה נשברת המוארת, והשושנה פורשת
Saregama pada nisa. Nida pa magaresa ba historia so di tu mosheles. Tereste shoshanaron kit parch. Shladai lazira u amaldai. Agaru tunitsa. Go medambe. Mamegia u Amém. Amém. Go medambe. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Para quem acompanha a nossa análise de hoje, a missão é explorar um material incrivelmente denso, complexo e, eu diria, fascinante. Nossa, com certeza. Muito fascinante. Nós temos em mãos os estudos e as notas da escola Kibel Missanai, e eles são focados especificamente nos ensinamentos do Moré André Clemo Rosat sobre a Megilat Esther, ou seja, o famoso livro de Esther. Isso mesmo. Um texto clássico, mas que vamos ver de uma forma bem diferente hoje. Exato. E logo de cara, existe um detalhe documentado nessas fontes que muda completamente as regras do jogo. Olha só, o livro de Esther é o único livro de todo o Tanar, a Bíblia hebraica, onde o nome explícito de Deus não aparece nenhuma única vez. Nenhuma vez? Nenhuma. Para um texto que é considerado sagrado e de uma magnitude histórica gigantesca, isso é, no mínimo, surpreendente. O que é fascinante aqui é que, dentro dessa tradição de estudo que estamos analisando, isso não é visto de forma alguma como um esquecimento do autor ou uma mera coincidência literária. Longe disso. Não é um erro de edição, né? De jeito nenhum. A proposta desse material não é simplesmente ler uma história sobre reis antigos, rainhas belíssimas e intrigas palacianas na antiga Pérsia. A proposta é decifrar o que eles chamam de um verdadeiro código cósmico. Um código cósmico? Exatamente. A política e a narrativa histórica que lemos na superfície são apenas a ponta do iceberg, ou, melhor dizendo, a roupagem externa de algo imenso. Há uma engrenagem monumental operando no silêncio absoluto do texto. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a própria linguagem utilizada na história, ela já nos dá a primeira grande pista de que estamos pisando em um terreno misterioso. Com certeza, o idioma hebraico é muito revelador. Pois é. A palavra Esther, que é o nome da nossa protagonista, tem a sua origem associada à raiz hebraica Seter. E o que Setre significa, de acordo com as notas, significa ocultação. Ocultamento. Então, o próprio título do livro já é um aviso em neon piscando. Algo está escondido aqui. Não estamos lidando com o óbvio, e não devemos ler isso como lemos um livro de crônicas comum. Exatamente. E para solidificar essa ideia de que as coisas não são o que parecem, o material traz logo no início uma citação essencial do Zohar. Que é uma das obras base da Kabbalah, certo? Isso, uma obra fundamental e muito profunda. O Zohar afirma o seguinte, e eu cito a nota aqui. Todas as almas, quando descem ao mundo, se vestem com vestimentas deste mundo. Nossa. Isso tem um impacto gigantesco em como devemos interpretar toda a narrativa a partir de agora. Se aplicarmos essa lente mística a Megilat Esther, percebemos que cada personagem do texto não é apenas uma pessoa de carne e osso, tomando decisões políticas. Eles são algo mais. Cada figura ali é, na verdade, uma força espiritual gigantesca que vestiu uma roupa de história humana. Uma persona. Tudo isso para poder atuar de forma tangível neste mundo físico. É uma imagem muito forte. Me faz pensar como assistir uma peça de teatro espetacular. Os atores estão usando máscaras tão perfeitas e interpretando com tanta paixão que a plateia simplesmente esquece que há roteiros, produtores e diretores por trás de tudo.
acabamos acreditando que a peça é a própria realidade. Perfeita analogia. A gente se perde na história. E já que falamos em personagens e atores, vamos focar no primeiro grande nome dessa narrativa, o rei persa Assuero. Se lermos apenas o texto de forma literal, ele é apenas um monarca comum. Um homem poderoso, sim, dando grandes festas que duram meses. Festas extravagantes. Muito. E ele está lá lidando com crises em seu império de proporções continentais, tomando decisões muitas vezes impulsivas, baseadas em conselhos de terceiros. Enfim, um rei humano com falhas terrivelmente humanas. Mas no nível oculto, no código que estamos decifrando, a dinâmica é completamente outra. O estudo do Mori André Klenrosa nos mostra que existe uma dupla camada de leitura impressionante percorrendo cada parágrafo. Uma dupla camada. Como isso se manifesta no texto? Toda vez que o texto hebraico original diz apenas a palavra Hamelech, que significa o rei, sem mencionar o nome Assuero junto, isso é uma alusão direta ao rei do universo. Ah, entendi. É o Criador atuando nos bastidores daquele palácio, movendo as peças do tabuleiro de forma invisível. Pera, os estudos mencionam que há uma conexão matemática muito específica ligada a essa palavra rei aparecendo sozinha. Como exatamente isso funciona? Porque nós sabemos que a tradição judaica leva os números muito a sério, mas eu queria entender como essa conta fecha na prática. Essa é a parte onde o texto revela sua arquitetura oculta. E faz isso através da gemátria. Gemátria? Isso. Para contextualizar quem está nos acompanhando, a gemátria é uma tradição antiga onde cada letra do alfabeto hebraico possui um valor numérico exato. Portanto, cada palavra tem uma soma, um peso matemático. Certo. O material nos aponta que a palavra rei, de forma isolada, aparece exatamente 163 vezes no texto de Esther. 163. 163. E aqui entra a equação cabalística que as fontes revelam. A palavra Cabalá, que representa o lado místico e oculto da Torá, tem um valor numérico de 137. Tá, 137. Já o tetragrama, que é um nome divino impronunciável de 4 letras, o YHVH, tem o valor numérico de 26. Ah, vamos fazer essa conta devagar para absorver bem. Então temos a Cabalá valendo 137. Exato. E o nome divino, que não aparece de forma explícita na história, valendo 26. Se somarmos o 137 com 26, chegamos em 163, que é o número exato de vezes que a palavra rei aparece solta. A precisão disso é de tirar o fôlego. E se conectarmos isso com um cenário maior, o que essa soma matemática está nos dizendo conceitualmente? O que ela diz? Está dizendo que a presença divina no livro de Esther, a essência que tem o valor de 26, só pode ser percebida de forma plena através das lentes da Cabala, que carrega o valor de 137. Juntos, eles formam o 163. Formam o rei. Exatamente. Deus está propositalmente invisível na história literária literal, mas ele está lá, conduzindo cada pequeno detalhe, cada cena, cada movimento, disfarçado sob o título de O Rei. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Fazendo uma analogia bem cotidiana, podemos voltar àquela ideia do diretor de teatro que eu mencionei. Vamos lá. Imaginem um diretor de teatro brilhante que nunca em momento algum aparece no palco sobre as luzes. A plateia não vê o rosto dele, não sabe como ele é. Mas ele é a mente que controla exatamente quando a luz vermelha de tensão acende, quando a música dramática começa a tocar e onde cada ator deve pisar no palco. Ele controla tudo. Tudo. A ausência física dele sob os holofotes não significa que ele não está lá. Significa, na verdade, que ele é a própria razão de o espetáculo estar acontecendo. Ele é onipresente na obra, justamente por não estar limitado a um único papel. Essa é uma excelente forma de visualizar. A ausência revela uma presença muito mais profunda. E essa condução oculta nos leva diretamente à primeira grande reviravolta da narrativa, aquela que envolve a rainha Vashti. Ah, Rainha Vashti. Sim, nas notas da escola Kibel Sinai,
nota-se que o nome de Vashti aparece exatamente 10 vezes no texto. E, como acabamos de ver, nessa tradição de leitura mística, nunca são apenas um acidente estatístico ou uma escolha aleatória do autor. A história de Vashti, se lida na superfície, parece quase uma fofoca de tabloide antigo, não é? Parece mesmo. O rei dá uma festa imensa, bebe demais, manda chamar a rainha para exibir a beleza dela aos convidados e ela simplesmente se recusa a ir. O resultado é que ela é banida, abrindo espaço para uma nova rainha. A típica intriga de corte. Mas por que o nome dela aparece 10 vezes? O que essa rainha representa nesse grande código cósmico, além de ser alguém que causou um desastre em um jantar real? Para entender isso, precisamos dar um passo atrás. Olhar para a estrutura do universo segundo a Kabbalah. A espiritualidade entende que o universo precisa de equilíbrio. Assim como existem 10 sefiró, que são os 10 canais de santidade, existem também 10 forças espelhadas. Espelhadas do outro lado. Isso, do outro lado, forças de pura impureza. Vashti, aparecendo 10 vezes, representa o que os cabalistas chamam de clipá babilônica. A palavra clipá pode ser traduzida literalmente como casca. Uma casca espiritual de impureza que aprisiona a luz. Espera, antes de avançarmos, o que seria exatamente uma emanação ou uma sefiró? Só para não perdermos quem acompanha a análise. Como podemos entender essa casca aprisionando a luz de uma forma mais prática? É uma ótima pergunta. Podemos pensar na sefirote como lentes coloridas de um vitral. Lentes de um vitral, gostei. A luz infinita do Criador é forte demais para o nosso mundo físico suportar diretamente. Então ela passa por 10 filtros ou lentes de santidade para chegar até nós de forma equilibrada. Filtros de amor, justiça, compaixão e assim por diante. Para não nos cegar com tanta luz. Exato. Mas para que exista o livre-arbítrio humano, o universo permite que exista um sistema oposto, uma sombra. As 10 forças de impureza são como filtros escuros que tentam bloquear essa luz. A clipá, a casca, é a estrutura rígida que envolve a centelha de santidade e não deixa a luz brilhar. Vashti é a personificação dessa estrutura bloqueadora naquele momento histórico. Entendi perfeitamente. É a barreira. E aqui entra outra citação essencial do Zohar que o nosso material destaca brilhantemente. O Zohar diz: a casca precede o fruto. Quando a casca é quebrada, revela-se o fruto. Uma frase poderosa. Sim, é uma imagem tão visual e tão conectada com a natureza. Podemos pensar em uma noz, por exemplo. Ninguém consegue simplesmente pegar uma noz da árvore e comer a parte nutritiva. Primeiro, nos deparamos com uma casca dura, amarga e muito resistente. Para chegar à essência, à parte que alimenta, é preciso aplicar força e destruir aquela casca externa. Perfeito, é exatamente esse conceito. A queda de Vashti no início da narrativa é frequentemente lida por quem não conhece esse nível de profundidade apenas como resultado de uma desobediência e da fúria de um rei embriagado. Mas não foi só isso. De forma alguma, o estudo demonstra que havia uma necessidade cósmica absoluta para que isso acontecesse. Aquela casca, aquela estrutura de impureza babilônica que dominava o ambiente do palácio precisava ser rachada. Precisava ser retirada do caminho de forma abrupta. Para abrir caminho. Exatamente. Para abrir espaço no mundo físico para a luz de santidade que viria a seguir. Sem a demolição da casca, o fruto maravilhoso não pode ser acessado. Então, o que tudo isso significa para nossa verdadeira protagonista, a Esther? Porque se Vashti era a casca dura que precisava ser removida, Esther é claramente o fruto que surge depois. Ela é a pessoa que entra nesse vácuo de poder. Sem dúvida, ela é o fruto. Mas eu tenho uma dúvida que pode surgir para muita gente. O nome Esther não é frequentemente associado a deusas persas, como o Istar, na leitura histórica comum. Como o estudo cabalista lida com essa identidade dela? Essa é a genialidade da ocultação. A camuflagem perfeita que mencionamos no início. Na superfície, persa soa como um nome local, o que permite que ela se infiltre no palácio sem revelar sua verdadeira origem. Ela passa despercebida. Passa.
Mas a raiz hebraica autêntica que os cabalistas resgatam é Ster, que, como dissemos, significa o que está escondido. No plano explorado pelo Moran André Cleme Rosa, Esther representa a Shekinah, a própria presença divina em estado de exílio. Ela está no exílio dentro do palácio. Sim, ela está no ambiente mais adverso possível, cercada de impureza. E a matemática em torno do nome dela revela a profundidade dessa missão de forma espetacular. Vamos aos números, porque eles desenham o mapa. O valor numérico do nome Esther em hebraico é 661. Certo, vamos devagar aqui. O nome Esther soma 661, mas a palavra raiz, seter, que significa ocultação, qual é o valor dela? O material diz que é 660. Temos aí uma diferença matemática de exatamente um número. Falta uma unidade para a ocultação se tornar Esther. O que esse 1 a mais representa nessa transição? O número 1, na gemátria, corresponde à primeira letra do alfabeto hebraico, que é a letra Aleph. O Aleph. O Aleph é uma letra silenciosa, mas na mística judaica, ela simboliza o um absoluto, o Criador, o soberano do universo que originou tudo. Que incrível! Então, observe a beleza da equação. Quando pegamos a ocultação, que é a palavra seter, com valor de 660, e adicionamos o Aleph, que é a semente do divino com valor de 1, chegamos a 661. Que é o exato valor do nome Esther. Isso. A mensagem matemática que fica gravada eternamente no nome dela é: dentro da mais absoluta ocultação, existe o 1. Isso é de uma poesia formidável. Dentro da ocultação existe o 1. E o estudo não para por aí, porque as notas revelam mais uma camada matemática que liga tudo isso a uma imagem lindíssima. Qual imagem? O número 661 também é o exato valor numérico da palavra Shoshaná, e Shoshaná significa rosa em hebraico. Esther é, literal e numericamente, a rosa. A rosa cercada de espinhos. Essa é uma das metáforas mais poderosas de toda a análise da escola Kibbutz Sinai. O ambiente do palácio, a política cruel de Assuero, o ódio dos inimigos da corte, tudo isso são os espinhos venenosos. Ameaçando a rosa o tempo todo. Exato. Esther, carregando a essência da presença divina, a Shekinah, precisou descer fisicamente e espiritualmente até o centro desse palácio de impureza. Ela teve que se infiltrar na morada da casca para poder resgatar e elevar as centelhas de santidade que estavam presas ali no escuro. É uma missão de resgate de alto risco em território inimigo. Podemos usar uma daquelas imagens clássicas de alguém mergulhando num pântano escuro. A pessoa entra no meio da lama densa, não porque gosta da sujeira, mas simplesmente porque sabe que há um diamante de valor inestimável perdido lá no fundo que precisa ser resgatado. Uma missão de resgate. A lama não contamina a essência do diamante, mas alguém precisa ter a coragem imensa de prender a respiração, descer até lá e buscá-lo. Esther é essa força interna, essa rosa que entra na escuridão para trazer a luz de volta à superfície. Sim, ela atua de dentro para fora. Mas claro, ela está fazendo esse trabalho interno. Do lado de fora do palácio, existe uma ameaça terrível. Há um decreto de aniquilação literal pairando sobre o povo. Quem lida com esse caos externo? Precisamos falar sobre o outro grande pilar dessa história, que é Mordecai. Sem dúvida. E, mais uma vez, o material nos afasta completamente da visão simplista. Como as pessoas costumam ver o Mordecai? O leitor comum vê Mordecai apenas como um primo mais velho, um tutor preocupado que senta nos portões do palácio, ou um mero conselheiro sábio. Apenas um político esperto. Exatamente. Mas, na tradição mística, Mordecai é descrito não como um homem comum tentando fazer política ou lobby. Ele é descrito como a manifestação de uma força espiritual muito específica. A força da vitória absoluta e da imposição de limites ao mal. Imposição de limites.
Quando o decreto de destruição é assinado, o caos ameaça engolir tudo. As forças da impureza parecem ter vencido o jogo de xadrez. É nesse exato momento de desespero que a energia de Mordecai precisa ser ativada no mundo físico. E temos códigos numéricos fascinantes para comprovar essa função estrutural dele. Maravilha, vamos olhar para os números dele também, porque sabemos que a gemátria tem sempre algo a revelar sobre a identidade oculta. O material aponta que, quando o texto sagrado se refere a ele com o seu título completo, Mordecai HaYehudi, ou seja, Mordecai o judeu, essa expressão possui um peso numérico. Qual é a revelação por trás dessa soma? O valor numérico de Mordecai HaYehudi é exatamente 314. 314. E 314 não é um número qualquer. É o valor exato de um dos nomes divinos mais poderosos e reverenciados, o nome Shaddai. 314 igual a Shaddai, certo. Mas o que esse nome específico Shaddai carrega como significado prático para a nossa história? Qual a frequência dessa energia que Mordecai está canalizando? A etimologia da palavra Shaddai é onde encontremos a chave mestra para entender toda a postura inabalável de Mordecai diante daquele cenário apocalíptico. A chave mestra, conta pra gente. Na tradição mística e nos comentários dos sábios, Shaddai é interpretado como uma abreviação da frase hebraica aquele que disse ao mundo basta, ou aquele que disse pare. Basta, pare. Isso é muito impositivo. Muito. A tradição ensina que quando o universo físico estava sendo criado, a matéria e os oceanos começaram a se expandir de forma contínua e caótica. Se não houvesse uma interrupção, eles teriam engolido tudo. Foi essa força específica, a energia do nome Shaddai, que colocou um limite, dizendo até onde as águas poderiam ir, até onde a expansão ocorreria. O limite para o caos. É a energia pura de estabelecer uma fronteira intransponível contra o avanço do caos. Isso faz um sentido prático enorme dentro da narrativa. Vamos analisar a história de novo. Há um decreto oficial de morte e destruição total. É como um tsunami, uma maré de caos absoluto vindo para varrer um povo inteiro do mapa da Pérsia. Um tsunami perfeito para essa analogia. O caos não tem freio natural. Se deixado livre, ele simplesmente avança e devora tudo que vê pela frente. Então a força espiritual de Mordecai, operando nessa frequência vibratória exata de 314, a frequência do basta, se ergue. Mordecai é aquela força inabalável que bate na mesa do universo e diz, até aqui. O caos não avança mais 1 centímetro. Ele é a grande barreira de contenção. É o momento exato em que a engenharia cósmica entra em ação com força total. Note que Mordecai não usa espadas ou exércitos em um primeiro momento. Ele usa o posicionamento espiritual. Ele veste pano de saco e cinzas, certo? Ele veste saco e cinzas, ele clama, ele ativa essa energia específica que é o limite ao caos. E é lindo notar como ele e Esther trabalham em uma sinergia perfeita, em polos opostos, mas complementares. A barreira externa e o resgate interno. Exato. Ele estabelece a barreira de proteção do lado de fora, a muralha intransponível dizendo basta a destruição. Enquanto ela, a rosa entre os espinhos, atua silenciosamente do lado de dentro do palácio, no coração da impureza, elevando a santidade a partir de lá. São duas frentes cirúrgicas de uma mesma batalha espiritual monumental. Chega a ser impressionante como esses ensinamentos mudam completamente a nossa forma de interagir com o texto. Recapitulando o grande contraste que o material da Escola Kibbutz Sinai nos trouxe em nosso mergulho de hoje. Vamos recapitular. Na superfície, para quem lê como quem lê um jornal antigo, a narrativa é sobre política nua e crua. Vemos negociações de poder, vemos o medo humano, vemos táticas de sobrevivência e estratégias de guerra. Mas no plano oculto, no código estrutural que desempacotamos aqui hoje, trata-se de um confronto épico e absoluto de forças espirituais primitivas. Exatamente. É a casca resistindo contra a manifestação do fruto. É a estrutura de impureza tentando sufocar a centelha divina da rosa. É o avanço descontrolado do caos contra a força monumental que impõe o limite, o basta. E talvez o ponto de maior reflexão de toda essa análise,
A grande conclusão filosófica do estudo do Morin, André Klemm Rosa, seja compreender o que é o verdadeiro milagre nessa história. Porque milagres visíveis não existem nela, não é? Pois é, normalmente, quando se pensa em grandes eventos narrados na Bíblia, a expectativa humana é por coisas espetaculares e visíveis. Mares se abrindo ao meio, colunas de fogo caindo do céu, pragas que desafiam as leis da física. A Megilat Esther não tem absolutamente nada disso. Nenhuma lei da natureza é violada. Nenhuma. Não é uma única violação das leis da natureza. E, como destacamos com surpresa no início, nem mesmo o nome explícito de Deus está impresso no papel. Mas o maior milagre da Megilat Esther é justamente esse silêncio aparente. O silêncio fala muito alto. O fato de o nome não aparecer prova um conceito existencial muito mais profundo, o de que ele está sempre presente nas entrelinhas da realidade. Ele está orquestrando cada número de gemátria, guiando o valor de 163 para coincidir com a palavra rei, determinando que a casca de Vaste apareça 10 vezes para ser quebrada e garantindo que o nome de Esther carregue o Aleph da unidade divina, mesmo em meio à escuridão. Tudo meticulosamente planejado. Cada queda humana e cada ascensão política são coordenadas milimetricamente por uma vontade superior que prefere operar na discrição. E trazendo isso para a realidade de quem nos acompanha hoje, para o nosso cotidiano tão acelerado, isso nos faz pensar profundamente sobre a nossa própria experiência no mundo moderno, porque nós também vivemos imersos em um cenário que muitas vezes parece operar apenas na superfície caótica. Com certeza, o mundo de hoje é puro caos superficial. Lemos as manchetes, vemos a flutuação da economia global, observamos as decisões de líderes políticos, crises imprevisíveis, eventos globais de proporções imensas, e é muito fácil sentir que tudo isso é puramente aleatório, ou que a humanidade é apenas um grande acidente de percurso navegando à deriva. A sensação de impotência é real. A sensação de estarmos à mercê de forças cegas e sem propósito é quase universal hoje em dia. Mas esse mergulho maravilhoso nos ensina que há sempre uma estrutura oculta e deliberada operando sob a superfície das coisas. A ocultação não é sinônimo de ausência. De forma alguma. A ocultação é apenas uma forma diferente, mais refinada de presença. O diretor do teatro continua lá, segurando o roteiro, mesmo quando a cortina cai e o palco fica temporariamente escuro. Isso levanta uma questão importante. Se um texto antigo consegue abrigar uma arquitetura tão profunda e matemática de códigos por trás de uma narrativa política aparentemente comum, que outros registros históricos, ou até mesmo os eventos que testemunhamos no cenário global hoje, não poderiam conter estruturas e códigos ocultos, apenas aguardando por quem sabe decifrá-los. É aquele tipo de pensamento que faz a gente olhar para o mundo ao nosso redor e para a nossa própria história com olhos completamente destrancados. Muda a nossa perspectiva de apenas perguntar o que está acontecendo agora para investigar o que está sendo verdadeiramente construído por trás do que está acontecendo. Uma mudança de paradigma. Foi um mergulho absolutamente transformador nas notas do Morin André Klemm Rosa. Agradecemos imensamente a todos que dedicaram seu tempo para acompanhar essa jornada de descobertas matemáticas e espirituais conosco. Um abraço caloroso, continuem questionando as aparências, continuem buscando significados ocultos nas entrelinhas da vida e até a nossa próxima análise profunda. Está oculto. Mas governa tudo. Mesmo quando não vejo teu nome, tu estás na história. Estás no trono, estás na dor. No palácio da Pérsia, o decreto se levantou, mas o céu já tinha escrito que a luz não se apagou. Ele está oculto, mas vive dentro do ser ter
libertação. Shierina chora no exílio, mas não abandona o seu povo. No silêncio do banquete, o milagre nasce de novo. Quando tudo parece perdido, Shaddai diz basta. quando o decreto é selado, o céu Já escreveu a reversão. Mordecai se levanta, 314 nome guardião, limite imposto ao caos, vitória contra Amaleque e escuridão. A clipa cai como vaste, a casca se rompe no chão, e a rosa floresce em fogo, trazendo redenção. Hamelech, Hamelech, Saregama Padanissa. Mesmo oculto ele reina. Hamelech, Nidapa Magaressa. Na história secreta governa. Esther, Esther, rosa divina floresceu. Shaddai, Shaddai, ao decreto ele disse basta. No exílio, ele está. No silêncio, ele fala. Na Megillah, ele escreve. Hamelech, Hamelech. Amém. Amém. Bishet Gashel Hagalut, Amelech Nistar, Aval Hu Moshel Bakol.